Programa RicardoOlandini.net. Alô, amigos, com imagens do Fernando Miller, estamos começando mais um programa RicardoOrlandini.net, aqui no Spa do Vinho, na Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos. E o nosso assunto é uva e vinho, a Zona Franca da uva e vinho. Vai falar conosco daqui a pouquinho sobre esse tema o deputado federal pelo Acre, pelo DEM, pelo Democratas, Alan Rick, que também é nosso colega jornalista lá no Acre. E, antes de mais nada, o que o Acre tem tanto a ver com o Rio Grande do Sul, deputado? Orlandini, primeiramente, uma alegria estar no seu programa, com essa audiência qualificada em todo o Rio Grande do Sul, e dizer que o povo do Acre tem em seu grande herói, o herói da Revolução Acreana, um gaúcho de São Gabriel, chamado Plácido de Castro. Foi ele que liderou o Exército Brasileiro, também composto pelos seringueiros, que batalharam contra o Exército Boliviano no início, final do século XIX, início do século XX, para que o Acre fosse reconhecido como território brasileiro, né? Eram terras devolutas, e este herói gaúcho liderou os brasileiros nesta luta contra o Exército Boliviano, e o Acre hoje faz parte do Brasil, com um grande herói, Plácido de Castro, um gaúcho. É outro estado que é brasileiro por opção, né? Os gaúchos se dizem brasileiros por opção, lutamos e defendemos a pátria brasileira, como os acreanos fizeram a mesma coisa, enquanto aqui era uma questão mais tributária com relação ao poder central, né, ao império. O Acre era uma questão por causa da borracha, né? Sim, a borracha, os seringueiros, os primeiros grandes ciclos da borracha, muitos nordestinos, notadamente do Ceará, foram para o Acre e lá construíram suas famílias, construíram suas vidas, alguns se tornaram homens prósperos, outros montaram seus pequenos mercados, e o Acre se tornou sua própria terra, porque ali eles constituíram suas famílias. Então lutaram quando o governo boliviano arrendou aquelas terras para um grupo anglo-americano chamado Bolivian Syndicate, haja vista que não haviam ainda limites territoriais delimitados, e aquilo ali causou uma apreensão aos seringueiros, aos acreanos, aos brasileiros que ali moravam, e também ao governo brasileiro, notadamente, primeiramente ao governo do Amazonas, que comprava quase que 100% da borracha produzida no Acre e depois repassava essa borracha, muitas vezes, para a Europa. Você vê que a grandeza do Amazonas vem também desse comércio da borracha no início do século, quando o Acre era o maior produtor do mundo. Então, havia esse sentimento de pertencimento ao Acre, e os acreanos lutaram contra o exército boliviano, contra o governo boliviano, e numa sangrenta guerra, tornaram o Acre brasileiro. Uma bonita história, como a história do povo gaúcho. Muito bacana, mas o deputado, conta um pouquinho da sua história. Como é que chegou a ser deputado? Antes disso, televisão estava no teu sangue, né? Eu sou jornalista, né, por formação, tenho pós-graduação em jornalismo político, sou também administrador de empresas, mas o jornalismo está no sangue. Comecei muito cedo, com 18 anos, na Rede Amazônica, afiliada da Rede Globo. Depois de menos de um ano, fomos para a Rede Record de televisão do Acre, e lá, na TV Gazeta, construímos uma trajetória de trabalho reconhecida pela população. Apresentamos o telejornal da emissora local, da Rede Record no Acre, o Gazeta em Manchete, na sequência o Gazeta Entrevista, que lá a TV Record é a TV Gazeta, e depois o Patrulha do Consumidor. Então foram as transmissões ao vivo, os grandes eventos do Estado, nós estávamos à frente, e a partir daí houve um clamor, né, de muitos amigos e parte da sociedade. O senhor deveria ser um representante do Acre, o senhor conhece de política, o senhor é uma pessoa que tem princípios morais, e graças a Deus, na primeira tentativa fomos eleitos, na época pelo Republicanos, né, o partido do autor do projeto, que é o deputado Carlos Gomes. Daí nós nos conhecemos e firmamos uma grande amizade, e ele sabe do meu conhecimento da área
de Zona Franca, porque nós temos no Acre, nós somos uma região também pertencente à Superintendência da Zona Franca de Manaus, né? São 5 estados amazônicos que fazem parte da Zona Franca de Manaus e, portanto, recebem alguns benefícios fiscais de isenção. E daí, por conversarmos e conhecermos um pouco do tema, Carlos compartilhou comigo, Alain, nós vamos retomar esse projeto que se originou com o deputado João Derli, ele me passou essa responsabilidade, nós vamos abraçar esta causa, eu conheço os produtores de vinho, sei das suas dificuldades, o Brasil hoje pode, não é, dificultar ainda mais depois do acordo comercial Mercosul-União Europeia, essa relação de preço, não é? Os europeus já subsidiam o vinho, não é, seus produtores de vinho. E o Brasil tem uma carga tributária aí perto de 58% em cada garrafa, enquanto os chilenos, os argentinos, os uruguaios, até mesmo se a gente for comparar com os europeus, que têm uma carga tributária muito inferior, nós ficaríamos inviabilizados, a nossa indústria vitivinícola. Então, nos passou essa responsabilidade, relatamos o projeto na comissão de origem e hoje está aí, a Zona Franca da Uva e do Vinho na pauta da Câmara dos Deputados. É bom que se diga, diante de um grande esforço do deputado Carlos Gomes, que merece aqui todo o reconhecimento do povo gaúcho, das cidades, das 30 cidades que nós, no substitutivo, colocamos no bojo do projeto, para que fosse ampliado o rol dos municípios atendidos pela Zona Franca, e desta forma a gente poder trazer a um setor tão importante que gera mais de 200 mil empregos no Brasil, e vamos falar aqui de mais de 60 mil aqui no Rio Grande do Sul, nós podemos hoje falar que o Brasil tem uma proposta de que o nosso vinho e o enoturismo sejam mais competitivos diante da concorrência internacional. O deputado, é importante salientar, né, o que tu está dizendo, a questão que envolve o vinho em 30 municípios. A uva e o vinho em 30 municípios. Não é o Vale dos Vinhedos, não é Bento Gonçalves e Monte Belo do Sul que vão ficar dentro dessa Zona Franca. A Zona Franca vai atingir 30 municípios gaúchos, são mais de 40, 60 mil pessoas, sim, empregos diretos, né, envolvidos nisso aí, e a gente paga escorchantes impostos que chegam a 60% no preço de uma garrafa. Enquanto que um vinho chileno entra no Brasil com uma carga tributária de 5 a 10 vezes inferior a essa. Inferior. Eu sei que a China, por exemplo, o vinho chileno que vai para a China paga 6% de imposto. Conheço um importador brasileiro que importa vinhos chilenos, tentou importar do Brasil, não casava a carga tributária, né? Porque o Brasil é um país que exporta impostos. Eu nunca vi uma coisa dessa. É impressionante. E você citou os 30 municípios, Orlandini, e eu gostaria de passar aqui para vocês os municípios compreendidos na Zona Franca: Bagé, Bento Gonçalves, Garibaldi, Monte Belo do Sul, Antônio Prado, Boa Vista do Sul, Canela, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Coronel Pilar, Cotiporã, Dom Pedrito, Encruzilhada do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado, Guaporé, IP, Nova Pádua, Nova Petrópolis, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Pinto Bandeira, Salvador do Sul, Santa Teresa, Santana do Livramento, São Marcos, São Valentim do Sul, Veranópolis e Vila Flores. Todos eles estão compreendidos na região da Zona Franca. Você falou algo importante. Quando nós temos uma carga tributária muito inferior dos vinhos importados, nós temos o subsídio que ainda os produtores de vinho recebem nesses países. E o Brasil não tinha uma política voltada para o vinho local, para a produção vitivinícola local e o suco de uva, nós estávamos matando a nossa indústria. A Zona Franca da Uva e do Vinho vem para dar essa resposta. Uma resposta de que o parlamento brasileiro, o deputado Carlos Gomes, os parlamentares que fazem parte dessa frente que defende a região vitivinícola do Rio Grande do Sul e do Brasil, porque isso também permitirá que outras regiões produtoras, como o Vale do São Francisco, que comercializarem seus vinhos dentro da região da Zona Franca, também recebam os benefícios fiscais da isenção do IPI, PIS e COFINS. Então, tudo isso vai gerar mais riqueza. Imagine só, o turista que vem aqui para a região de Gramado, de Canela, de Bento e toda a região do Vale dos Vinhedos. Olha, eu vou comprar o vinho brasileiro, um vinho com um preço mais acessível,
vou poder levar até 18 garrafas, com isenção de IPI, PIS e COFINS, e o espumante brasileiro, que é um sucesso no mundo inteiro, considerado um dos melhores, né? Premiadíssimo. Então imagine o que isso não vai gerar do turismo, do enoturismo para a região, que vai aumentar de empregos, incrementar a própria indústria, os restaurantes, todo o segmento. Você sabe que essa região do Vale dos Vinhedos, ela tem um turismo muito forte e que pode se fortalecer ainda mais. Tem muita coisa para crescer e gerar emprego e renda e fortalecer essa indústria local. E não é simplesmente liberar 100% do imposto em tudo que for comprado. Tem um limite, né? Tem um limite. É 18 garrafas por CPF. Por CPF. Uhum. É o que nós colocamos no projeto. Inicialmente eram 9, né? Nós aumentamos para 18 garrafas. Entendemos que isso pode ser negociado. Nós já aprovamos na primeira comissão, na Comissão de Integração Nacional de Desenvolvimento Regional e Amazônia, a SINDRA. Na segunda comissão, o deputado Amaro Neto também brilhantemente trabalhou e aprovou numa votação acirrada, que foi a SEDEX, que é a Comissão de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E agora nós vamos para uma comissão importantíssima, que é a CFT, Finanças e Tributação, a comissão onde muitos projetos que falam de isenção fiscal, de criação de um modelo de comercialização e industrialização baseado no incentivo fiscal acabam sendo engavetados. Por quê? Porque o governo precisa ser convencido. Isso eu quero dizer. O deputado Carlos Gomes, eu mesmo conversei com a ministra Tereza Cristina, temos mantido esse contato, essa relação, porque sabemos, a ministra Tereza é do Nossos Democratas, conversei com ela já algumas vezes, Carlos tem feito esse trabalho constantemente. E a ministra disse, olha, eu sou simpático ao projeto, eu conheço a região, sei do potencial, sei de quantos empregos gera, e o Brasil realmente precisa de um antídoto diante do que está acontecendo hoje com o acordo Mercosul-União Europeia, que reduz a zero o imposto de importação. Além desses vinhos serem menos tributados que os nossos, com o acordo Mercosul-União Europeia, os vinhos importados entrarão ainda mais baratos no Brasil, ou seja, a concorrência com o vinho nacional vai ser ainda mais brutal. É mais ou menos assim, você vem a uma dos 30 municípios da região da Zona Franca da uva e do vinho, em vez de pagar R$50 numa garrafa de vinho, você vai pagar R$20 nessa garrafa. Talvez 30. Talvez 30, mas bem menos o que fica dentro, fica mais competitivo com um vinho melhor, porque assim, os vinhos que vêm barato de fora, que são vendidos a R$30, R$40 no supermercado, são vinhos infinitamente inferiores ao vinho nacional. Porque o vinho bom, que bate com o nosso aqui do Brasil, ele é mais do que R$100, o vinho bom. Verdade. Os importado. Bons vinhos importados batem mais de R$150, R$160. Os vinhos populares que estão matando o nosso vinho, o nosso produtor de vinho. Que acabam dominando o mercado por essa situação que nós já conhecemos. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa RicardoOrlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NetRS, e no Vale dos Sinos é o 26, 526 e também Uruguaiana, em nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube e pelo planeta fora no streaming do BATV. Já voltamos. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa RicardoOrlandini.net, aqui no Spa do Vinho, em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, zona maravilhosa, fantástico para passear, fantástico para curtir todo o entorno aqui da região. Uma região que tem vários passeios e vale a pena conhecer essa região, em especial o Spa do Vinho. Está conosco o deputado federal do DEM, do Acre, que tem tudo a ver com o Rio Grande do Sul, né? O Alan Rick, do Democratas, e nós falamos várias vezes, né, do Carlos Gomes, que é um gaúcho, né?
quase gaúcho, né? De coração, né? De tudo, o Carlos Gomes inclusive da música gaúcha, né? Ele é apresentador de programa de música gaúcha aqui no Rio Grande do Sul. O Carlos, ele é aquele deputado bombril, 1001 utilidades. É da televisão, é um conhecedor da região, e olha, nasceu na Bahia, né? Casou no Rio de Janeiro e veio morar no Rio Grande do Sul. É um brasileiro, né? O brasileiro. Pode-se dizer assim que ele é um baiúcho? É um baiúcho, assim. O Carlos é um baiúcho. E olha, eu não me canso de falar. Para defender uma bandeira como essa, que você precisa ter desprendimento, muito vigor para visitar os municípios da região, conversar com o setor, reunir as pessoas inseridas, não é? Buscar a articulação política dentro das comissões, o que o Carlos fez com brilhantismo, já conseguiu aprovar em 2 comissões importantes, a primeira de mérito e a segunda comissão importante, que é uma comissão do segmento industrial, que é a CEDEX. Então, a gente tem que tirar o chapéu para o Carlos, né? Um parlamentar que hoje orgulha o estado do Rio Grande do Sul e orgulha essa região. A gente precisa, né, explicar bem o projeto para que as dúvidas sejam sanadas, né? Muitas pessoas não compreendem o que é essa Zona Franca, quais são os benefícios tributários, que encargos serão isentos na produção, é só o suco de uva, é só o vinho tinto, é só... Não, é bom explicar o projeto para as pessoas, Orlandini, e esse seu programa é fundamental para isso. Muitas pessoas que estão nos assistindo, milhares de pessoas que nos assistem hoje, têm a oportunidade de entender esse projeto. Se cria uma Zona Franca, no perímetro de 30 municípios, onde o vinho produzido e comercializado aqui terá isenção de IPI, PIS e CONFINS. Esses impostos são impostos federais, eles majoram demasiadamente o preço do vinho. Então, cada turista ou cada cidadão que adquira o vinho nessa região da Zona Franca poderá comprar até 18 garrafas de vinho com isenção desses impostos, ou seja, vai pagar bem menos. A gente fala aí de uma redução de mais de 30%, 35% que se estima no preço do vinho. Imagine o tamanho dessa economia para o cidadão, e o comerciante, o restaurante, enfim, ele vai poder repassar toda essa isenção para o seu consumidor final, porque o objetivo é atrair o turista, atrair aquela pessoa que não conhece o Vale dos Vinhedos, gente que já foi na Argentina, gente que já foi no Chile, mas não conhece o Vale dos Vinhedos. Precisa visitar o Rio Grande do Sul, precisa conhecer essa região tão rica, tão bonita, com uma cultura extraordinária e que muitos brasileiros não conhecem. E a Zona Franca da Uva do Vinho pretende propiciar isso, mais conhecimento da região, um incentivo para as pessoas que gostam de um bom vinho e, obviamente, conhecer as belezas dessa região que muita gente no Brasil não conhece, uma das regiões mais bonitas, ricas, não só do ponto de vista da prosperidade, mas também do ponto de vista cultural e do seu patrimônio afetivo, que é a região do Vale dos Vinhedos. Deputado, está acontecendo aqui no Spa do Vinho um evento reunindo alguns deputados federais que estão acompanhando aqui, vários prefeitos e o pessoal da área da uva e do vinho. Como é que o senhor vê esse movimento, né? Essa força, porque assim... Não é só convencer os seus pares lá no Congresso, o governo tem que estar a fim de abrir mão também de alguma coisa, né? Sem dúvida, daí a importância de o setor se reunir e fazer a devida pressão, não só nos parlamentares do Rio Grande do Sul, que todos devem dar as mãos ao Carlos Gomes, todos os deputados federais do Rio Grande do Sul e os senadores, que a matéria também será apreciada no Senado, precisam dar as mãos ao Carlos Gomes para que ele tenha a força política necessária para aprovar a matéria. Acima de tudo, é importante também que os representantes do segmento estejam em Brasília, conversando com o ministro Paulo Guedes, isso articulado com o Carlos Gomes, comigo, com a Amaro Neto, com os demais parlamentares que defendem a causa, né? Temos outros deputados que defendem a causa também aqui do Rio Grande do Sul, não é? E fazermos a articulação necessária e a pressão política. Olha, sabemos que o governo enfrenta uma dificuldade, não é? Com a reforma tributária, ninguém sabe ainda, não é? Quais são as decisões que serão tomadas no bojo do relatório. Não é? Sabemos de alguns pontos, mas o relatório final, os pontos principais precisam ser definidos sobre os impostos, a tributação
entre estados, União e municípios, como é que vai ficar. Mas, acima de tudo, nós precisamos fazer a pressão para que esse projeto ele seja exitoso. Ele é meritório. O que o governo federal deixa de arrecadar com IPI, PIS e COFINS, arrecadará com outros benefícios para a região se tornará cada vez mais próspera, mais rica. O governo federal certamente terá outros benefícios com a riqueza da região da Zona Franca da Uva e do Vinho, e eu acredito que o benefício social é muito maior do que essa renúncia fiscal. O benefício com a geração de emprego, com a geração de renda, com outros impostos que virão, os estados também, o estado do Rio Grande do Sul pode dar a sua contribuição, talvez reduzindo um pouquinho o ICMS. Já que o governo federal está isentando esses tributos, quem sabe o governo do estado também pode dar a sua contribuição, propondo aí uma redução do ICMS na cadeia do vinho, do suco de uva, do vinho, dos espumantes. Mas tem uma coisa interessante do projeto. Todos os produtores de vinho, as vinícolas, também terão um benefício extra. Na aquisição de equipamentos e insumos para as vinícolas, muitas vezes precisam comprar um equipamento importado, também será isento do imposto de importação. Isso é importante. Isso é muito importante. Né? É muito importante, porque hoje, com o dólar a mais de R$ 5,20, R$ 5,20, acho que hoje fechou R$ 5,25. Quando não são máquinas europeias, que não é em dólar, é ainda em euro. Ainda em euro. Ainda tem uma variação diferente ainda. Mais de R$ 6,00 o euro, mais de R$ 6,20, R$ 6,30. Então você vê que esse tipo de isenção também é importantíssima para quem produz o vinho. Importantíssima para quem gera emprego, quem está aí no topo da cadeia, que são as vinícolas, né? Então é fundamental aprovar o projeto. Eu acho que todos devem dar as mãos, é preciso fazer a pressão necessária em Brasília, e eu tenho certeza que o estado do Rio Grande do Sul só tem a ganhar com a Zona Franca da Uva e do Vinho. E para quem não sabe, aqui no Rio Grande do Sul são quase 700 vinícolas que tem aqui no Rio Grande do Sul, a grande maioria delas são familiares, né? Então, se tu ajudar essa vinícola familiar a fazer uma importação de um equipamento que vai colocar ela na ponta da tecnologia do vinho, sem cortando essa carga tributária na importação, vai facilitar a vida muito da melhoria da qualidade do vinho brasileiro, que é reconhecido internacionalmente. Não é uma, não é duas, não é 10, não é 100. São várias, centenas de vinícolas brasileiras que já têm prêmios internacionais no espumante, no vinho e no suco de uva, que são premiadíssimos, deputado. Recebem qualificação melhor do que esse vinho que entra de segunda categoria no Brasil, que são os vinhos baratos, que vêm de Uruguai, de Argentina e Chile, só para citar esses três. É verdade. Por isso que eu digo, Orlandinho, a importância, por exemplo, de nós fazermos esse tipo de bate-papo aqui no seu programa. Os brasileiros precisam conhecer essa indústria, precisam conhecer a qualidade do vinho produzido no Vale dos Vinhedos, do vinho produzido no Rio Grande do Sul. Um vinho cada vez mais conceituado, o vinho tinto, o vinho fino que a gente fala, o chardonnay, o vinho branco, cada vez melhor. E o nosso espumante, o espumante brasileiro que hoje, no mercado mundial, é tido como um dos melhores do mundo, premiadíssimos, né? Então, o brasileiro precisa conhecer melhor essa cadeia produtiva e conhecer melhor estes vinhos, comprar e valorizar esse produto local, porque são os brasileiros que trabalham, que lutam, que dão o seu suor e seu sangue para manter essa indústria de pé. E, deputado, uma coisa interessante, alguns anos atrás, por pressão da França, né, o nome champanhe não pôde ser mais utilizado, como era utilizado em vários lugares, né, do mundo, não só aqui no Brasil. E daí o Brasil optou por espumante, só que hoje o espumante é mais famoso que a champanhe, na própria Europa, né? Incrível isso, né? Você vê que o jogo vira, né? Espumante hoje é sinônimo do Brasil, por exemplo, de qualidade. Quando se fala espumante do Brasil, opa, os europeus têm qualidade. É um dos melhores espumantes do mundo hoje. Quando você fala das pequenas vinícolas, por exemplo, que nós visitamos várias aqui no Vale dos Vinhedos, experimentamos alguns espumantes e são absolutamente espetaculares. Sinceramente, muito melhores do que muitos espumantes importados franceses que a gente já viu por aí.
e com preço muito mais acessível. Então, é isso que a gente fala, sabe, Orlandini? O Brasil precisa conhecer essa indústria, conhecer a qualidade dos vinhos e valorizar o seu produto. Bom, outra coisa, só para encerrar o nosso programa, para entenderem, né? O governo federal e os governos estaduais podem abrir um pouco a mão na carga tributária, no suco de uva, no espumante e no vinho, mas vão ganhar muito com o turismo, com os restaurantes, com a rede hoteleira funcionando e o outro comércio que gira no entorno. Um hotel como o Spa do Vinho, ele não vive só dele, vive de todo o entorno, de todo o comércio no entorno. É nisso, deputado, que é importante, né? Verdadeiramente. Um hotel, uma vinícola geram, vamos lá, um número de empregos. Mas os indiretos que vêm, que são gerados nessa cadeia, são importantíssimos diante desse momento que o Brasil vive. Nós precisamos garantir os empregos e gerar ainda mais. Estamos saindo agora de uma pandemia que trouxe muito desemprego, que trouxe muitos problemas às economias dos estados, né? Portas fechadas, dificuldades aí. E eu, assim, torço para que a gente saia o mais rápido possível desse momento. Quem comercializa, quem produz, quem vende, quem atende ao público, o setor de serviços foi muito prejudicado, não é? Com a pandemia. Então, quando se gera emprego, se garante o pão na mesa do trabalhador, meu amigo, todos esses projetos podem contar com o nosso apoio. Nós queremos ver os brasileiros prósperos. E o governo federal, o presidente Bolsonaro tem sempre dito, eu quero um Brasil menos Brasília e mais Brasil. Então, não tem um projeto melhor do que a Zona Franca da uva e do vinho para fazer valer esse jargão menos Brasília e mais Brasil. Deputado Alan Rick, do Democratas do Acre, obrigado por participar do nosso programa ricardoorlandini.net. Eu que te agradeço, Orlandini, um prazer imenso falar contigo, com o teu público, com essa tua audiência qualificada e dizer da minha alegria de estar hoje aqui em Bento Gonçalves conversando e participando desse debate tão importante para a indústria vitivinícola do Vale dos Vinhedos. Esse foi o programa ricardoorlandini.net, aqui especial no Vale dos Vinhedos, no Hotel Spa do Vinho, cobrindo o evento que trata da Zona Franca, da uva e do vinho aqui no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul. Até um próximo programa. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa.